Nesse vídeo nós vamos tratar de uma questão relacionada ao direito do trabalho e também ao direito previdenciário. Inicialmente nós vamos começar a abordar com o Dr. Gilberto Vassoli uma questão trabalhista relacionada à insalubridade de um trabalhador que exercia sua atividade exposto a uma alta temperatura, exposto ao sol. E em seguida nós vamos também lançar algumas considerações relacionadas a essa atividade que essa pessoa estava exposta ao calor ser considerada uma atividade especial para fins de aposentadoria. Tudo bem, Dr. Gilberto? Como vai, Dr. Waldemar? Tudo bem? Tudo jóia. Então eu quero que o senhor inicie aí os esclarecimentos, primeiro resumindo a história, o fato que aconteceu em si, para dar origem a essa decisão que o doutor vai comentar, e depois o doutor dá sequência aí, lançando suas ponderações relacionadas ao adicional de insalubridade. Bom, Dr. Waldemar, trata-se de uma situação bastante interessante de um funcionário que trabalhou como aplicador de herbicida. Na verdade, ele era um funcionário que trabalhava em cana-de-açúcar, numa grande lavoura de cana-de-açúcar. Esse funcionário entendeu por bem, após a sua demissão, entrar com uma reclamação trabalhista, pleiteando o adicional de insalubridade. Nesta primeira instância, o que aconteceu? O juiz determinou a realização de um laudo pericial. É feito por um engenheiro técnico que vai até o local dessa lavoura e avalia as condições de trabalho deste funcionário. Ele avalia coisas objetivas, como as condições de trabalho, os equipamentos de segurança fornecidos e as funções que este funcionário tinha que realizar durante o dia. Na conclusão desse laudo, o perito afastou, na opinião técnica dele, o direito da insalubridade, alegando que a empresa que cuidava, que administrava essa lavoura, fornecia os EPIs, que são equipamentos de proteção individuais, e esses equipamentos seriam suficientes para neutralizar a questão do sol. Bom, o trabalhador, não contente com essa decisão, achou por bem recorrer dessa sentença. A sentença acabou acolhendo o laudo técnico, como é de grande normalidade, acolheu o laudo técnico e julgou a ação improcedente. O trabalhador, não contente com o resultado desta ação, recorreu ao tribunal questionando a matéria técnica e as contradições dentro do próprio laudo. Ele questionou o seguinte, que a questão dos raios de sol, a questão da problemática dos raios de sol, talvez seriam neutralizadas pelos equipamentos, mas a questão do calor, não. E aí ele baseou toda a sua fundamentação, recursal, na NR15, no anexo 3, que diz que mais ou menos, para ser bem didático, que a temperatura máxima permitida em lei é de mais ou menos 25 graus Celsius. O que aconteceu? No próprio laudo do perito ficou constatado que ele trabalhava numa temperatura maior e considerando ainda por cima que se tratava em céu aberto. Foi constatado também, para a formulação desse recurso, que o trabalhador trabalhava das 7 às 16 horas, com apenas 25 minutos de intervalo. Então a atividade laboral dele era uma atividade agressiva, tendo em vista que ele trabalhava totalmente a céu aberto. O tribunal, com muita propriedade, acabou acolhendo a tese recursal e determinou a integração da insalubridade ao salário dele. Por quê? Por um critério muito técnico. Os EPIs eram suficientes para se neutralizar as questões do raio solar, mas não eram suficientes para neutralizar o calor. Então ele acabou, com muito acerto, digamos assim, acolhendo a tese e garantindo o adicional de insalubridade com todos os reflexos admitidos em lei. Doutor, até duas dúvidas que surgiu com esses esclarecimentos. Na verdade, são dois questionamentos que eu vou fazer que eu quero que o doutor mencione aqui. Primeiro, em relação ao laudo técnico pericial realizado dentro do processo de primeira instância, que conforme foi esclarecido, houve uma improcedência dessa ação em primeira instância, porque o laudo foi negativo, o laudo não reconheceu a insalubridade, e apenas em grau de recurso é que esse trabalhador conseguiu reverter essa decisão que foi desfavorável e aí ter reconhecido o seu direito à insalubridade. Sim. Em relação a isso,
Eu gostaria de saber se é comum, porque nós sabemos no dia a dia forense que, embora o juiz ele tenha o livre convencimento dele garantido para reconhecer ou não uma prova técnica, é comum, é normal um juiz acatar um laudo, ou até mesmo como aconteceu com esse, não considerar essa prova como uma prova suficiente para julgar a ação procedente e negar o pedido de insalubridade e depois reverter isso em um recurso. O Tribunal Superior do Trabalho, ou qualquer tribunal superior, ele tem condições e elementos técnicos para reverter essa decisão. O segundo questionamento relacionado aos seus esclarecimentos, doutor, é em relação à insalubridade. O doutor ponderou de uma maneira bastante esclarecedora que o que foi considerado não foi a incidência dos raios solares que causaria aí um prejuízo à saúde desse trabalhador, e sim o elevado calor, a elevada temperatura em que esse trabalhador era submetido, que por si só já lhe dava o direito à insalubridade. Essa questão técnica ela é de fácil apuração, porque uma vez que esse trabalhador utilizava EPI, como o doutor mencionou, então a incidência dos raios solares não incidia no corpo dele, na pele, não causava um prejuízo. Mas pelo que o doutor esclareceu, só para a gente reafirmar aqui, apenas o calor elevado já garante o direito à insalubridade? Bom, vamos por partes, né? A primeira questão que o senhor perguntou é uma questão muito processual, né? Que a gente tem que ser muito didático aqui. Eu não vou fixar essa resposta na teoria processual. O que eu tenho para afirmar aqui é que não é porque o laudo é negativo que o juiz fica obrigado a julgar conforme o laudo pericial. É óbvio que dentro de uma normalidade técnica, o juiz acaba acolhendo o laudo formulado pela perícia e acaba sentenciando um processo baseado nesse laudo, o que ele não tem, o juiz, quando julga um processo, ele não tem a qualificação técnica de um engenheiro para dizer se aquilo é insalubre ou não, se aquilo está enquadrado ou não está enquadrado. Todavia, respondendo de maneira objetiva, o juiz não tendo elementos para isso, o juiz não é obrigado a fixar o seu entendimento puramente na conclusão do laudo técnico. Neste caso específico que nós estamos debatendo aqui, Valdemar, o que acontece? Dentro do próprio laudo técnico existiam contradições. Ele afirmava uma temperatura maior e concluía de maneira diversa no sentido de que os EPIs seriam necessários. O tribunal, a justiça como um todo, acabou fazendo uma análise profunda, discordando da conclusão técnica do perito, mas baseado no que foi apurado no laudo técnico. Então, respondendo bem objetivo a sua pergunta, sim, o juiz não é obrigado a permanecer intacto com a conclusão do perito. Ele pode recolher aquelas informações e julgar de forma diversa, como foi feito nesse caso. Antes de responder a segunda parte da sua pergunta, que aliás também é bastante interessante aqui para a nossa conversa, dizer que a sentença e o acórdão, ou seja, a decisão como um todo da nossa justiça, se pautou numa normalidade. Uma normalidade porque nós que operamos o direito nessa área, a gente sabe que é absolutamente comum o trabalhador rural que trabalha a céu aberto ter direito à insalubridade. Então, o que estava fugindo um pouco da normalidade era o laudo. Respondendo mais objetivamente à sua pergunta, é dizer que sim, o trabalhador, a questão específica do calor por si só é uma questão de direito de insalubridade. Nós temos normas regulamentadoras, né, as conhecidas NRs, e especificamente a NR15, determina esse direito. Neste caso específico, a NR ela é uma norma uma norma enorme, digamos assim, tem muitos critérios, muitas análises técnicas, mas no anexo 3 está lá expressamente essa questão do calor. Então, o tribunal andou muito bem, a gente tem que aplaudir as decisões nesse sentido de que ficou constatado que quem julgou o tribunal, o desembargador que julgaram essa ação, eles foram especificamente na questão técnica, aproveitaram um laudo técnico bem formulado
e demonstrou de maneira categórica que eles se aprofundaram na questão. E aprofundaram e fizeram valer a justiça. Doutor, agora quem vai aproveitar a oportunidade aqui, já falando dessa questão da insalubridade, do trabalhador rural, eu gostaria de saber objetivamente quais os efeitos dessas condições de trabalho para uma aposentadoria especial. Existe esse benefício? Como que funciona isso? Perfeito, doutor. É muito relevante essa decisão trabalhista, esses esclarecimentos que o doutor acabou de mencionar em relação à insalubridade relacionada à parte trabalhista, porque existe uma confusão muito grande dos trabalhadores que, quando ele exerce uma atividade que é considerada insalubre, mesmo que a empresa pague regularmente o adicional de insalubridade ou que no futuro ele consiga obter esse adicional através de uma decisão judicial, como foi o caso explicado pelo doutor, e essa atividade insalubre automaticamente ela daria para esse trabalhador o direito a uma aposentadoria especial, trazendo aqui agora a nossa conversa para a parte previdenciária. E não é assim que acontece. Muitas vezes o trabalhador ele exerce uma atividade insalubre, mas para fins de aposentadoria especial aquela atividade dele não é considerada como atividade especial para obter uma aposentadoria especial e muitas vezes ele tem um benefício indeferido. Acontece também ao contrário. Às vezes a atividade que esse trabalhador realiza não é insalubre na empresa, mas para fins previdenciários ele acaba tendo o reconhecimento dessa atividade como insalubre, como especial, melhor dizendo, e consegue obter o seu benefício previdenciário de aposentadoria especial. E, doutor, só para finalizar, o que objetivamente o trabalhador ganha com essa aposentadoria especial? Qual que é o ganho em tempo ou em ganho em aumento? Qual que é a vantagem dele ir atrás dessa tal de aposentadoria especial? Perfeito, doutor. Antes de responder essa questão, eu vou apenas complementar aqui o raciocínio em relação ao enquadramento de atividade especial. Então é muito importante que no caso que o doutor explicou do trabalhador rural, ele é considerado um trabalhador especial, então tem aí a sua regra própria para obter a aposentadoria. Mas digamos que esse adicional de salubridade fosse para outro trabalhador qualquer, e ele quisesse utilizar esse período para obter a sua aposentadoria especial. Então, primeiramente, ele teria que pegar o PPP, que é o documento que prova o exercício dessa atividade especial, que é o perfil profissiográfico previdenciário, e com esse documento em mãos, junto com os outros documentos que são necessários para requerer a aposentadoria, nós temos aqui no nosso canal do YouTube e no nosso site também saberalei.com.br vários vídeos esclarecendo sobre a documentação necessária para requerer a aposentadoria especial. Então, com o PPP e mais os outros documentos que são necessários, ele pode requerer esse benefício de aposentadoria especial, ou se ele tem um período só que ele trabalhou exposto à insalubridade, como o doutor explicou, o agente nocivo, por exemplo, calor, ele pode pedir a conversão desse período que ele trabalhou em especial, de especial em comum, para acrescentar no seu tempo de contribuição e assim conseguir se aposentar de forma antecipada. Em relação à resposta da pergunta do doutor, o que é acrescentado no tempo de contribuição desse segurado do INSS que vai requerer aposentadoria, para homem é acrescentado, de uma maneira bem objetiva falando, 40%. Então, se ele trabalhou 5 anos, 40% de 5 anos ele vai ter acrescido no seu tempo. Se ele trabalhou 10 anos, 40% de 10 anos. Não há períodos fechados, mas se ele trabalhou 3 anos e 6 meses sobre atividade especial insalubre, desde que seja convertido em especial, ele vai ter esse conversor de 1,40% quando for homem. Quando for mulher, esse multiplicador é 1,20% ou, resumidamente, 20%. Então, no exemplo desse trabalhador, digamos que ele trabalhou aí 5 anos, então com o multiplicador de 40%, ele teria um período total de 7 anos, ou seja, 20% de 5 daria aproximadamente 2 anos, então acrescentando o período especial, ele totalizaria aí 7 anos de atividade comum para integrar no seu tempo de contribuição.
para isso, doutor, é importante, além de pegar o PPP, quando o trabalhador ele conseguir uma decisão favorável de um adicional de salubridade, como o doutor esclareceu, é muito importante que esse trabalhador obtenha também uma cópia integral dessa ação trabalhista para fazer prova junto ao INSS que ele estava exposto sim a um agente agressivo à sua saúde no grau em que essa atividade pode sim ser considerada como atividade especial para fins de concessão de aposentadoria. Ok, doutor, eu acho que assim a gente fecha a análise desse acórdão sobre dois aspectos bastante importantes, a área trabalhista e a área previdenciária. Novamente a gente agradece aos que estão nos assistindo e pedimos para que se inscrevam em nosso site e também no nosso canal do YouTube. A gente fica por aqui, um grande abraço.